Pode rodar a vinheta, por gentileza. No programa de hoje, um arquiteto e político de mão cheia. Vai pegar na boquinha. Deputado federal pelo glorioso estado do Mato Grosso. Aplausos para Abílio Brunini. Fala, Brunini. Grande Brunini. O Instagram dele é @Abílio Brunini. Como é que tá lá? Em Brasília ou em Cuiabá? Em Brasília, pô. Vocês não estão mandando mais nada, né? Vamos ser honestos. Já Elvis. Eu acho que a gente tem que ser honesto, tem que ser sincero. Principalmente com a população. Já dizia Winston Churchill. Você tem que ser honesto com o público quando a situação tá ruim. Vocês não mandam mais absolutamente nada. O Lira não tá nem indo mais. Parece que mandava no governo Bolsonaro, o Congresso mandava, né? E agora o Congresso perde sua força. A gente assiste a dominação de 2,5 poderes em cima dos 3 poderes do Brasil. Nós perdemos o Senado, nós perdemos o Poder Judiciário, que no caso é o STF, e nós também perdemos a Presidência da República. Então são 2,5 versus a Câmara. O que a gente pode fazer hoje é travar. Tudo que a gente puder travar. O caso que a gente teve uma grande vitória aí com o PL 2630, que conseguimos segurar. Mas já puxaram pro Marco Civil. É, mas não vai ser fácil. É que nem o arcabouço. O arcabouço agora fizeram o mesmo esquema. Ele joga. Tudo que o cara ia fazer na PL da censura. Sim. Foi pro outro. Jogou pro Marco Civil a mesma coisa. É só. Isso chama-se assim. Leonardo. Leonardinho. Leonardeto. Leonardo. Não é bem assim. A gente tem reparado que pautas de governo, eles têm maioria. Pautas de gestão, como o arcabouço fiscal, eles têm maioria. Mas pautas ideológicas e pautas, no caso a pauta da liberdade das redes sociais e outras pautas são pautas ideológicas, aí eles já não têm maioria. Então assim, a gente consegue segurar muita coisa não entra em pauta, inclusive. O próprio presidente da Câmara tem, de certa forma, respeitado a oposição nesse sentido. Então, muita coisa não entra em pauta. O Lira, você está falando? Nós conseguimos derrubar, inclusive, o decreto do Lula sobre o marco do saneamento. Olha só. Sim, então, quer dizer, eles não têm maioria na maioria das pautas. Mas também seria um absurdo, né? É um absurdo, mas a gente está conseguindo ter um bom trânsito, uma boa articulação com os deputados do centro, principalmente. Só que aquele detalhe, pautas de governo a gente não tem esse poder de influência e nem consegue barrar. E no caso do Dallagnol, já que é o mais factual aí, que passou e daqui a pouco estão falando que vai ser o Sérgio Moro, qual que você acha que é o interesse e se isso daí vai reverter esse caso? Então, no caso do Dallagnol, eu pessoalmente tenho poucas esperanças em reverter essa situação na Câmara. Até porque é uma decisão no TSE. E o próprio pessoal tem visto que o Dallagnol vai ser um mártir. Uma pessoa que vira um símbolo de alguém que combateu a corrupção e que foi perseguido e que foi atacado da forma que foi. Na minha visão, existe uma mensagem de revanchismo, uma mensagem de vingança muito grande lá dentro. E eles querem acabar com todos aqueles que têm esperança no combate à corrupção. Que foi falado, né? Foi avisado que aconteceria isso também, né? O próprio Lula já falou que aconteceria. Então, a fala do Lula, inclusive, da perseguição ao Moro, o palavrão que ele quer ferrar com o Moro. Assim como o Moro, assim como o Dallagnol, existe uma lista lá, né, de prejudicar alguns deputados, inclusive de direita, e atacá-los. Mas você foi cassado como vereador também e reverteu essa situação. E que método você usou? Porque você já descarta, por exemplo, que você falou do Dallagnol e tal, não dá para ele usar? Que defesa você usou para reverter isso? Então, eu, quando fui cassado como vereador, eles me acusaram de abuso de autoridade, porque eu fui presidente da CPI da Saúde, e a partir da CPI da Saúde a gente descobriu um escândalo de corrupção, e aí a gente denunciou, as pessoas foram presas, teve operação da polícia e tudo mais. Em contrapartida, os vereadores que estavam envolvidos naquelas denúncias minhas, eles se articularam para me cassar. Só que era a ação da Câmara Municipal. E hoje a perseguição que o Dallagnol recebe, a perseguição que o Moro recebe e outros, é perseguição do chefe do executivo.
Né? Aquele que ele acusou de chefe da quadrilha é o que persegue ele hoje e está no poder do chefe de executivo. Então, assim, além disso, você percebe que tá tudo errado, né? Tá tudo. Vamos falar sério. Tá Vamos falar sério. Tá tudo errado. Tá tudo errado. E não é de agora, né? A gente tá já vinha tudo falando. errado. Só fazer um break pro Reginaldo agora, um break pra rede agora. Por favor, ó, o nosso convidado hoje, Abílio Brunini, ele é deputado pelo Mato Grosso, está conversando aqui com a gente, tá aí nas redes sociais para você. Vai lá, Reginaldinho. Muito bem. Ô deputado, a gente estava falando aqui da questão da censura, que ela começa devagarinho, aí vai aumentando. Você não acha que isso está acontecendo com a questão de caçar os deputados que são oposição? Enquanto vai indo, a gente vai conseguindo e vai indo um por um. Se você reparar bem a fala do Flávio Dino, ele fez um comentário, se não me engano, ontem, até que a Metrópole repercutiu e tudo mais, falando que ele quer que as Big Techs respeitem as decisões deles, e ele deu um detalhe ali que eu observei e chamou muita atenção. Subiu o tom. Onde ele falou o seguinte, que quer que seja feito como foi feito no período das eleições de 2022. Você reparou que ele falou nesse sentido? Ali tinha censura. Em 2022, deputados tiveram suas redes sociais bloqueadas, apagaram diversos conteúdos. Então, ali já tinha. Você lembra que a Meta, até foi divulgado, que montou uma parceria entre a Meta e o Tribunal Superior Eleitoral, um Meta do Facebook. Tipo, então, Facebook e Instagram, eles tinham montado um acoplado ali para dar suporte ao Tribunal Superior Eleitoral na censura. E é isso que eu acho que, de certa forma, o Flávio Dino está dizendo que ele quer. Ele quer que as grandes redes, elas criam um ambiente compartilhado com o Ministério da Justiça, e aí ele faz uma ameaça que, se fosse o Bolsonaro que tivesse feito, tinha sido cassado. O Flávio Dino falou o seguinte, que ele manda na Polícia Federal, ele fez a seguinte afirmação, e falou que se o pessoal não obedecesse, poderia virar réu de investigações da polícia. O Flávio Dino fazendo Isso foi uma reunião recente com os caras das plataformas. Isso. Então, o que você fala, mas você sabe poderia que isso ter censura, a gente já vive uma censura. Mas, ô deputado, isso aí também é uma briga lá nos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos é a mesma briga. Ou o Estado ele quer ter o controle do negócio, porque quem não quer ter controle da informação? Tinha lá o Zuckerberg. Controle do celular de todo mundo todo aqui, mundo. Ó, dos dados, todo mundo quer isso. Então isso é uma briga meio que da tecnologia. Não foi falta de aviso. Na pré-campanha do Lula, antes mesmo de entrar na campanha, o Lula já dizia que ele admirava o Partido Comunista Chinês, principalmente que o Partido Comunista Chinês tinha pulso firme, que ele mandava e obedecia. Ele falava que o Partido Comunista Chinês controlava a imprensa, controlava a rede social. Ele já tinha avisado o que ele queria fazer. Aí teve um outro jornalista onde ele falou que ele queria controlar a imprensa, que ele queria controlar as redes sociais. O jornalista falou, não, mas isso é censura, isso é ditadura. E ele falou, não discorda não, concorda comigo. Então, assim, ele já avisou o que ele ia fazer. E o Lula não está lá sem um projeto de controle. Esse projeto de controlar as redes sociais, que é onde, inclusive, parece que o Zé Dirceu estava dando um depoimento há poucos dias, falando de que era importante o controle das redes sociais, porque como a esquerda demorou para entrar nas redes sociais, eles já não tinham mais domínio sobre isso. E eles não conseguem reestruturar a narrativa das redes sociais, então eles precisam ter o controle sobre isso. Nós estamos lutando, nós vamos lutar até mesmo para esses projetos que estão tentando aprovar em pedaços, a PL 2630. Nós estamos lutando, atento a todas elas e combatendo para tentar derrubar uma. Então, mas essa questão que vocês estão lutando, vocês estão se empenhando, não tem nada que o Lira e o Pacheco possam chegar e fazer ali como presidente, cada um da Câmara? Não tem nada? Na verdade, não há porque os caras estão atropelando, né? Não, mas não é tão simples assim. Não há acordo entre a Câmara e o Senado. Não está acontecendo isso. A Câmara está tendo um posicionamento muito diferente do Senado. O Senado tem se acovardado. O Senado... Parece que não existe mais o Senado. Parece que o Senado é um puxadinho do governo federal. Total. Então, assim, na minha percepção, o Senado deixou de fazer o seu papel. E aí a Câmara, o único papel que ela consegue fazer é o de obstrução. É o papel de segurar. Porque a maioria dos projetos, eles tramitam nas duas casas. Se a gente deixasse o PL 2630 passar na Câmara, ele voltava para o Senado e no Senado eles mudavam do jeito que eles queriam de novo, porque eles dariam a última palavra. Então, nós vamos ser o freio desse processo. Entendeu?
Às vezes dá a sensação que perdemos tudo, mas a gente não vai entregar de mão beijada. A gente decidiu que, ainda ao exemplo do Daltan, por exemplo, que foi um sacrifício e a gente perdeu o Daltan, e tem outros na lista. Então, assim, a gente não vai entregar de mão beijada o Brasil, nós vamos brigar. Se for para perder o mandato, vai perder o mandato. Se tiver que sacrificar... Coitado, Daltanzinho tá chorando lá sozinho no gabinete. Tiraram ele do gabinete. Ninguém foi dar um abraço no Daltan. Ninguém leva Porque todo mundo deve ter o rabo preso e fica com medo de entrar. Mas você não viu o Ciro Nogueira? Eu acho que não é bem assim, não. O que o Ciro falou? Ué, é que o Sam me perguntou a respeito de pedido de impeachment e falou: não precisa. Não, vocês acham que não precisa? Não tem motivo para pedir pedido de impeachment de ninguém lá do STF. Ué, você tá de brincadeira comigo. Não, eu acho que não é tão bem assim. Existe duas situações lá na Câmara. Existe um número muito grande de deputados que estão apoiando o Daltan, estão ali dando força para ele, abraçaram ele sim, como você tá falando. Abraçaram nada. Não, nem cigarro vocês vão levar lá para ele. Só pra você ter Os canhoteiros, pagaram pro cara. O Lula arrumou lá a bonitinha a Janja. Sim. Eu estive conversando com a diferença da canhota é essa, o cara arrumou a Janja, foi lá. Isso. Então. Ficou lá 1 ano e meio, os caras ficaram lá em Curitiba. Não desistiram. Cantavam, parabéns. Fazia luau. O Deltan tá chorando sozinho. Não, olha sozinho. Essa que é a verdade. Se você parar pra... E é diplomado, hein? A diferença. Então. É diplomado. O Deltan, pelo que a Renata Abreu, presidente do Podemos, falou com a gente ontem, o Deltan deve entrar para a assessoria do próprio partido, informação de lideranças, formação política, vai auxiliar os deputados na fiscalização, um trabalho que ele já é especialista, então ele não vai ficar largado, ele vai estar junto dentro desse processo, provavelmente dentro da Câmara o tempo todo. Agora, o que a gente tem observado, eu não sei se vocês que são mais especialistas nisso, é que o pessoal da esquerda, eles estão tentando repetir o mesmo processo, o mesmo caminho. Só para você ter ideia, eles acusaram que o Deltan e o Moro tinham feito um conluio para prender todo mundo da Lava Jato. Isso. Essa era a acusação deles. Que o pessoal da acusação e o pessoal do julgamento estava junto e isso era um problema. Só que o Alexandre de Moraes está fazendo a mesma coisa. Ele é quem julga, ele é quem investiga, ele é a vítima, está fazendo o mesmo caminho. Eles acusaram que prenderam os empresários amigos do Lula, o pessoal do Odebrecht e tudo mais. O pessoal do STF está fazendo a mesma coisa. Está perseguindo os empresários que apoiaram o Bolsonaro do mesmo modo. Eles acusaram que foi preso injustamente, preso político, algumas das suas lideranças. E eles estão fazendo a mesma coisa com as lideranças do Bolsonaro. Mas ele está fazendo na legalidade. Ele arrumou um jeito... Não existe legalidade em quase nada nesse processo. Não. O que existe hoje... Deputado, existe. O cara, ele arrumou um jeito... Ele arrumou um jeito de interpretar e fazer e governar dessa maneira. Não é esse que ele não precisa mais de vocês. Então, não é esse entendimento que a gente tem, porque o judiciário ele não tem o poder de legislar. E essa situação de lei... Não, isso que está acontecendo... Bolsonaro, eles fizeram o orçamento do Bolsonaro. Isso que está acontecendo hoje é por causa de um Senado omisso, Senado covarde. Bem, você tá e é isso que é o grande problema. E aí o que a gente percebe é o seguinte, qual foi o grande ápice do ataque da Lava Jato? Foi a prisão do Lula, não foi? Uhum. E o afastamento do Lula no processo judicial. Sim. Qual que você acha que é o grande ápice que eles estão querendo fazer agora? É a prisão do Bolsonaro. O projeto deles afasta o Deltan, afasta o Moro, persegue os filhos do Bolsonaro. Vai dando recado. Vai chegar. Deputado. Até onde ele quer chegar? Até impedir que o Bolsonaro participe do próximo processo eleitoral. E aí, a censura na rede social, o bloqueio. Então, a gente está tentando lutar de todas as formas. Então, só que essa censura não volta. Sim. Exato. A hora que esse passa, é que é o irmão, problema. Retrocede. Isso é que é o problema de você torcer, por exemplo, eu sou do Lula. Eu sou o cara que fala, pô, caramba, vamos lá, não sei o quê, vamos ferrar. Não defende. Essa censura, quando ele percebe que ele conquistou esse poder de ter a censura, ela não volta para trás. Não dá ré. Isso aí, você lembra mas que... na minha leitura, pelo menos, eu penso o seguinte, eles vão segurar o máximo que dá. Até onde a crise econômica não bater na porta. E vai bater daqui a pouco. Com as medidas que eles estão tomando, principalmente do arcabouço fiscal, que não tem mais lei de responsabilidade fiscal praticamente, porque o cara pode furar os tetos, ele pode fazer o que ele quiser. E a penalidade não vem? O que se espera que vai acontecer? Se eu puder fazer uma pergunta, claro. Eu queria saber o seguinte. Você falou que você está jogando a responsabilidade do Senado. O Senado, de fato, tem responsabilidade. Mas o Arthur Lira tem um papel importante.
tanto em escolher as pautas, como, eventualmente, por uma oposição. A gente viu isso, inclusive, na época do impeachment da Dilma, o papel não só do Senado, mas da Câmara. Nesse sentido, você fala, pô, a gente conseguiu barrar o negócio do saneamento. Mas o arcabouço fiscal está indo para votação super fragilizado e outros problemas. Mesmo no negócio da Câmara, você acha que a oposição tem conseguido? Teve uma vitória, mas perdeu 8, tá? 7-1 para os caras, tá? Não, e no meu entendimento, você acha que vocês estão ganhando? Nós ganhamos 7 e perdemos 1. Essa é a nossa visão. Quais são as 7 que vocês ganharam? Olha, nós barramos quase todos os projetos que estão desde o começo lá, que eles tentaram passar. E o último que a gente conseguiu de grande vitória foi derrubar o da CNJ, saneamento. Do saneamento. A gente conseguiu estabelecer a CPI do MST, estabelecemos a CPI MI do 8 de janeiro, que já é uma vitória. Tivemos grandes avanços nas comissões, nós estamos em frente de comissões como a de fiscalização e controle com a Bia Kiss. Nós temos participação em praticamente todas as outras comissões. A Comissão de Segurança Pública. Então a gente está conseguindo fazer um contrapeso em diversas ações. Claro que a gente vai ter algumas derrotas, faz parte do processo. Claro, a gente vai ganhar e a gente vai perder. Não dá pra gente escolher quais que a gente vai ganhar e quais a gente vai perder. Eu já te falo, eu acredito que as de gestão, as de projeto de gestão, projeto de governo de gestão, possivelmente a gente vai perder. Porque são as mais importantes. As ideológicas a gente vai conseguir. Sim, mas vencer. O que vai fazer diferença para pôr o que vai gerar comida no prato das pessoas são essas. Sim, mas essas que estão fazendo, que faz diferença na vida das pessoas, a gente luta e tá perdendo. A gente está lutando e está perdendo, mas elas vão trazer um efeito negativo, inclusive, para o próprio governo que acha que está vencendo com elas. Sim, mas... O que você acha que vai acontecer com esse projeto da Petrobras, que eles tiraram a paridade e não tem transparência no processo? Acho que eles podem quebrar a Petrobras, podem danificar roubar, a Petrobras e como que vai vir a conta? Mas a gente vai torcer para dar errado, esse que é o problema. Não é torcer para dar errado. Mas o povo escolheu também isso aí, né? A gente faz tudo que a gente pode fazer para dar certo. A gente não desiste, a gente faz tudo que a gente pode fazer para dar certo. Agora, é uma escolha de uma parcela da população e é uma escolha de uma parcela dos parlamentares. Eu não tenho... a gente não tem nenhum por cento das técnicas de persuasão que eles têm com os deputados que eles ganham. Eles estão lá, liberaram, parece que a medida saiu ali, 1 bilhão de orçamento para os parlamentares. Então tem que investir nisso. E aqueles parlamentares que votam com Lula, uma parcela da população escolheu eles. E aí eu gosto de sempre falar o seguinte: quando o cara escolheu por R$50 ou uma caixinha de cerveja ou alguma coisa e ele colocou aquele deputado ruim lá, ele também é responsável por esse processo. Agora, o eleitor? Claro. A gente, mas você não pode culpar o eleitor agora, não. Eu culpo uma parcela dos eleitores. Deputado? Mas aí é torcer contra. Não é torcer contra. Nós fazermos... eles que se viram. Nós fazermos a nossa parte e a gente está consciente da nossa parte, a gente está lutando a nossa parte, mas a gente também tem que conscientizar que uma parcela da população mostrou para o país que eles não estão preocupados com a moralidade, que eles não estão preocupados com a corrupção. Uma parcela da população reelegeu políticos envolvidos em diversos escândalos. Cara, a gente está lutando, mas não dá para culpar o pessoal da direita por não ter sucesso. A gente não tem sucesso em todas as frentes de batalha porque uma parcela da população escolheu representantes que trouxeram rejeição a esses projetos. E 30 milhões ninguém votou. Então quem está errado? Tem um no meio aí que ninguém tá acertando. Votaram, escolheram a esquerda, a direita perdeu, e tem um meio aí que ninguém votou em ninguém. E ninguém tá preocupado em buscar esses caras ou saber o porquê que eles não foram votar. Então, esses caras que não votaram, eles votaram. A partir do momento que eles escolheram lavar as mãos e não ir participar do processo, eles decidiram que quem participou do processo e ganhou por 2 milhões de votos esteja na frente. Você tá entendendo? É importante a gente puxar a orelha também do eleitor num momento como esse, porque muito se fala, qual é a esperança? A esperança é votar melhor, a esperança é participar do processo, a esperança é não lavar as mãos. Nós vamos lá fazer o nosso trabalho de resistência, nós vamos fazer o nosso trabalho de enfrentamento, mas eu participei de um processo de eleição em Cuiabá em 2020, quando fui candidato a prefeito, e a gente mostrava o vídeo do candidato a prefeito colocando dinheiro de propina, que era acusado de dinheiro de propina dentro do bolso do paletó, e uma parcela da população votou nele. Ele ganhou a eleição naquela ocasião, a reeleição, ganhou por 1% contra mim.
E aí aquele cara trouxe uma série de desgraça para a cidade, caos na saúde, mas é isso, da polícia. Então é um reflexo. Eu falo que se a população não acordar, se a população não despertar no processo eleitoral... Você está culpando a eleitoral, população, eu posso também inverter o argumento e falar, você não consegue convencer, mesmo o cara roubando, usando as suas palavras, você não consegue vencer o cara. Você não acha que tem algum... Não, mas você sabe que o... Mas aí a nossa parte é o seguinte, a gente é candidato, quando a gente é candidato, a gente disponibiliza a nossa vida pública e privada para ser avaliado e tudo mais, e o povo dá o direito dele escolher. Se ele não está satisfeito com as opções, ele também pode ser candidato, buscar um partido e ser candidato. Mas a maioria da parte das vezes que a gente vê, as pessoas falando, não quero participar desse processo, a política é ruim, a política é suja. E é a intenção dos próprios corruptos passar a imagem que a política é ruim, que a política é suja, para que os bons candidatos e as boas pessoas não queiram participar desse processo. Então, eu acho que tudo isso começa com a destruição da qualidade da educação, com a destruição da qualidade da cultura das pessoas, para que elas percam a fé na política. E hoje a gente está lá lutando contra todo esse processo moral de corrupção e tudo mais, e nem sempre dá para ganhar todas. Você sabe, meu querido deputado, Nicolau Maquiavel falava isso há 500 anos atrás. Lalau sentava e falava o seguinte. O príncipe. Ele falava o seguinte, presta atenção. Lalau. Vamos lá. Ele falava, um povo que aceita a corrupção não merece a liberdade. Isso. Boa. O povo que aceita a corrupção tem que morrer escravo. Que triste. Lalau disse isso lá o atrás. próprio. Até agora a turma não aprendeu, deputado. E aí e você até agora, você acha que você vai ensinar o quê lá em Cuiabá, porra? Eu sempre... Não vai ensinar nada, bicho. Lá. Mas eu sempre que tenho a oportunidade... Vamos lá comer um peixe lá, fazer um robalo. Mas eu sempre que tenho a oportunidade faço o papel de fazer esse questionamento. É isso aí. O Flávio Dino teve lá com a gente, e direto que ele tá lá com a gente, ele fala, o povo escolheu isso. Ele fala como se fosse a defesa de tudo que ele faz. Ele fala, ele fala que vai perseguir os caques porque o povo votou em quem autorizou perseguir os caques. Não, mas é a afirmação que eles têm. É uma chancela. Ele, nessa última agora, ele fala, essa questão de liberdade absoluta no Brasil acabou. Está sepultada a liberdade absoluta no Brasil porque o povo escolheu isso. Mas será que o povo escolheu isso mesmo? Mas aí ele está ignorando a função da Câmara, do Senado. Exatamente. Eles já ignoram a função da Câmara. Eles já ignoram a função do Senado. Eles acham o problema é o seguinte, tem um esquema agora, é tudo meio esculachado. E pronto. É que se dane. É o que a gente quer. Esse negócio do Deltan é o esculacho. É o assustador. Deixar passar. Salve que o cara foi diplomado. 350. Deputado, você pegou o diploma. O cara tá diplomado lá. Pô, é o que eles querem acabar. E vai chegar mais gente. Mas é assim que a banda toca. Agora é o Dino compressor e já era. Vai passar por cima de todo mundo. Tem uma outra questão. Só rolar. Nós estamos ali em aproximadamente 150, a gente percebe que a gente com a oposição consegue uma votação de 150, 180 deputados que votam com a gente nas pautas mais polêmicas, que é o caso de algumas situações. Mas no acabouço teve 102 só. Então, mas na média tem dado 150. No arcabouço teve a pior votação que a gente teve, mas na média a gente tem 150. E eu tenho provocado, e a gente está nesse processo, que é de fiscalização. Que é esse processo de fazer o requerimento de informação, de pegar a prova, de fazer fiscalização, de fazer denúncia no Ministério Público, Ministério Público Federal, Tribunal de Contas. Nós vamos ter que encher esse pessoal de denúncias para que novas operações surjam, novas ações surjam. Porque não basta só a gente ficar no plenário fazendo discurso e fazendo enfrentamento ideológico, se a gente não botar em prática o papel do parlamentar, que é o principal papel, o papel de fiscalizar. Demora para ter resultado? Demora. Mas a conta vai chegar nesses caras. A conta vai pegar neles. A gente tem que fiscalizar a partir de agora. Eu já fiz um requerimento semana passada agora. Sobre a questão da Petrobras. Eu quero explicado, detalhado, como vai ser o cálculo das reduções de imposto. Quem que vai pagar? Como que vai ficar essa situação? A redução não é de imposto, é o recálculo do valor da tarifa de combustível. E outra, quais são os atravessadores? Quais são as etapas do processo? Sai da refinaria, quem mais ganha? Qual é a outra etapa que ganha? E vamos correr atrás.
A gente tem que sair agora só da tribuna e só do discurso e partir para o papel da fiscalização. E fiscalizar as obras então, paradas, mas esse negócio, fiscalizar o Odebrecht, deputador, fiscalizar todas essas obras. Então, mas o deputador, você lembra, pô, claro que você lembra. Você é um deputado atuante e tal, você tá ligado. Você lembra esse negócio da Petrobras que a gente tava falando, que até o Sami falou, não, mas agora tem a lei lá, a lei das estatais. Sim, a primeira em um jantar. Resolveu. Em um jantar. Em um salmãozinho. Já foi todo mundo. Um jantar. Um jantar. Meia dúzia. Já era. Acabou. Um gole de uísque. Um jantar que vocês ficaram... creme brulee. Que é o que você tá Primeira falando. garfada. Que é a política profissional. A política profissional é essa. É isso aí. É o jantar, é O ali. acerto. É o Mas você acerto. lembra, É o você que lembra falta. também... Mil folhas. Agora aqui não, fica a discussão, a liberdade não sei o quê, liberdade de imprensa, liberdade de salve, não sei o Não, quê. eu Só atrasa o país, porque eu vejo uma frustração na tua face. você tá- Você tá frustrado, você tá triste, porque no final você fica defendendo o ataque lá, vai lá e não tem nenhuma pauta. Você nem faz a sua pauta, né? Então, nós estamos... Eu, graças a Deus, estou num estado privilegiado. Eu gosto de dizer que o estado de Mato Grosso é uma ilha. Assim como eu tô vendo que o Tarcísio aqui em São Paulo também tá conseguindo fazer isso. Não, Mas mais a gente- ou menos, né? Não vai comparar aqui, pô. Vocês estão bem lá. Toma pô. lá. Deixa, porra. Parar aqui. São João. Vai lá Vou no largar São ele João. lá no Carandiru, lá em Sapopemba, lá em Itaipa. Tiradentes. Só martelada. Vai dar pra ser, meu. Passa na Eu gosto de Nordeste dizer ali. que nós estamos numa ilha da prosperidade, o nosso estado está num momento Sim. diferente. Muito bom. Só para você ter ideia, semana passada teve um grupo de Movimento Sem Terra lá que tentou invadir umas propriedades. No outro dia de manhã, a polícia já estava lá e já arrancou todo mundo. Ótimo. Então, assim, no estado de Mato Grosso, o MST não prospera. A polícia militar, a polícia civil, a segurança pública do estado de Mato Grosso está funcionando. O governador, ele tem dado esse apoio. Que Falou, conserve assim. MST não prospera lá. Você viu o vídeo do MST? Qual? Cantando Qual bonito, deles? hein? Cantando grito de guerrinha. O Exército Vermelho. Tem lá, Delari? Tem, chegou. Tem aí? Dá uma ligada que você não viu. Na hora. Vejam vocês. Tranquilinho, hein? O que você... Que depois as imagens. Mas desanimado também. Parece a Coreia do Norte. Não parece um fascismo? Isso mais é óbvio. Hã? Isso me lembra alguma coisa, hein? Lembra muitas coisas. Lembra muitas Na coisas. década de 40. Me lembra. Só que esse tipo de ação deles, eles têm que fazer em outro estado, porque no Mato Grosso não Boa. funciona. Lá o bicho São Paulo Você também tá não tem banho, entendendo? não. No Mato Grosso essas coisas não tem. A gente não elegeu nenhum deputado da esquerda, nenhum deputado do PT. Lá não foi aprovado isso. Eu costumo até dizer que no Mato Grosso o Todes não tem. Não tem Todes. Não tem tudo, só Então, assim, a gente elegeu 4 deputados da direita no PL, mais 2 deputados na União também da direita. Então, a gente tem feito um trabalho de combate a esse tipo de ideologia no nosso estado. É importante que cada estado também faça a sua parte. A gente está tentando resgatar esse país, tentando salvar esse país. E é importante que os demais estados também tenham esse modelo de combater a ideologia nas escolas, de combater esse povo com as suas militâncias na rua. Geralmente, quando eles têm alguns atos do PT no meu estado, eu vou lá, entro no meio do ato, pergunto pra eles o que eles estão fazendo ali, eles não sabem responder. Então, eu acho que é importante que a gente participe É isso mesmo. desmonte eles. Segue Quebrar firme. as narrativas. Boa. E você vê, né, como é esquisito. Porque esses caras, eles querem ter o domínio também de todo o papo, né? Do de papo, tudo. do que você pensa. Isso, divide do que você nada, pensa. Do que você fala pro seu amigo. Você assiste. É tudo. Exatamente. É o controle do discurso. De tudo. Se você for pensar bem, meu querido deputado, a gente agora tá com esse negócio de todes. O todes pegou. E esqueceram que seria muito mais interessante esse negócio, que era a linguagem de Libras. Finais. Linguagem de Libras acabou. Sim. Tem uma língua. Todo mundo aprendeu linguagem de Libras, não precisa mais Não linguagem. precisa mais. Agora é todes. Por quê? Porque o cara Palhaçada. tem Narrativa é essa. a narrativa dos caras domina o meio. Eles estão o entendeu? tempo todo Uma vivendo turma danada, de hein? narrativa. Eles Turma tentam danada, viver hein? narrativa. Mas o que a gente precisa também ficar atento é o seguinte: sempre que eles criam uma pauta dessa polêmica, é geralmente uma cortina de fumaça para esconder alguma coisa que está acontecendo. Alguma coisa pesada. É a bomba de verdade, ninja, né? você joga Isso. fumaça e sai Alguma correndo. coisa pesada mesmo. A carteira de vacinação Boa. aí. Exatamente. Boa. Tá bom. Muito bem. Eu tenho que ir embora, Delar, é ir, isso? né?
Break. Um breakzinho. Mas que break é esse? Pra ir embora. Não, mas então vamos agradecer. É. Isso. E esse pé quebrado aí? Pedro Manco. Isso é gota. Pedro Manco? Pedro Manco na programação. Isso é gota, muita É o cachaça. Roberto Carlos. As obras da Alameda Santos acabou antes do pé dele. Ô, deputado, Diabetes. porra, foi um prazer conhecer você. Eu não conhecia pessoalmente. A gente tá fazendo questão de trazer aí o pessoal que o Brasil é aquilo que você falou. O Brasil é muito grande. Graças à Rede Jovem Pan, a gente está entrando em todo lugar, então a gente faz questão de ver o pessoal do centro, ou do Mato Grosso, veio o pessoal de Santa Catarina, do Paraná, a gente faz questão de trazer todo mundo aí. para trazer aqui para conversar. A turma da canhota não vem. Não? Não vem mais. Mesmo você colocando aquela enxada ali com Aquilo o lá- botijão vermelho e tudo Os mais. aí, trabalhadores não Aquilo não lá tem é nada a ver. trabalho. Não é um aquilo lá, convite. não, aquilo lá é pra gente pagar a conta. Simboliza de trabalho. A gente vai pegar. Você que vai A pegar na gente- enxada. A gente vai ter que, você vai pegar na enxada Vai, e vai pagar vai. a conta. Trabalhar do e Mato pagar a Grosso. conta da companheirada. Sem vai- usar enceradeira A como gente vai ter muitos. que pagar muita conta, a conta da companheirada. A companheirada custa caro, deputado. Carretona Tá com o boletão louca. na mão. Não tá? Tá, companheirada custa caro. Mato Grosso que eu saiba, a gente ajuda a pagar essa conta. Todo. Nós somos um estado que, se fosse considerado um país, seria o terceiro maior país produtor de soja do mundo. Então, nós ajudamos e sabemos o preço que é essa conta. Boa. Graças a Deus, nós estamos ali convidando a todos vocês que quiserem mudar para o estado de Mato Grosso. Lá não tem esses vai com problemas bode. e lá é um lugar verde e amarelo ainda. Morgado É investe. isso aí. Bora lá. Isso aí. Muito Boa. obrigado, presença aqui do deputado. Ó, o Instagram dele eu quero passar para você seguir Boa, aí Abílio sim. Brunini. Arroba Abílio Brunini, deputado federal pelo Mato Grosso. O teu partido é o PL. Do partido é o PL. É isso aí. Obrigado, viu, Abílio? Obrigado. Boa sorte para você. Prazer te conhecer, cara. Vamos fazer o break então.